tarde a todos e a todas que estarão nos assistindo, estarão assistindo esse vídeo. A ideia é que estaremos nessa tarde fazendo uma conversa entre dois amigos queridos, que agora eu vou fazer uma breve apresentação, e a ideia, então, que esse vídeo, né, compõe uma roda de conversação dentro do primeiro Seminário Internacional de Conversações, Pesquisar e Pensar com a Escola. A nossa roda de conversação nessa tarde, em que estamos gravando, ela tem como título Conversar, Pesquisar e Pensar com a Documentação Narrativa de Experiências Pedagógicas nas Escolas. E eu tenho o prazer, então, de estar com a professora Juliana Batista Faria. A professora Juliana, ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E temos aí histórias que nos costuram, né, Juliana, de estar nessa tarde juntas. Nos conhecemos nessa tarde, né? Já nos conhecíamos em alguns grupos de parceiros, mas é um prazer te conhecer, mesmo que online, né? Estivemos juntas não, né? Em momentos distintos, fazendo doutorado sanduíche na Universidade de Buenos Aires, né? E por isso, então, também, né? Junto conosco nessa conversa temos o professor Daniel Soares, da Universidade de Buenos Aires. Então é um prazer estar com vocês dois, né? Nos reencontrarmos e poder reviver, né, algumas experiências já tecidas com a documentação narrativa. Juliana e eu, no tempo em que estivemos, né, dentro de um doutorado sanduíche, e que hoje damos continuidade aí nos movimentos de pesquisa, formação de professores em nossas universidades. Eu sou professora Aline Dornelles e sou da Universidade Federal do Rio Grande. Então, convido para essa tarde de hoje, nós temos duas perguntas, né, que vão conduzir a nossa conversa, e eu vou fazer um movimento agora de trazer uma primeira pergunta e já convidar a professora Juliana a poder dar boas-vindas e já começar a nossa roda de conversa. A nossa primeira pergunta, ela remete a como compreendemos a documentação narrativa de experiências pedagógicas nas escolas. Então, Juliana, bem-vinda e deixo contigo esse momento para iniciarmos. Muito obrigada, Aline, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Também me senti honrada em conhecer você pessoalmente, né? De forma online, mas pessoalmente, né? E expressar aqui a minha gratidão de estar aqui de novo com o Daniel, que foi meu professor, orientador na tese de doutorado, junto com o Júlio Emílio, um amigo, um colega de trabalho, né? Porque a gente começou e não parou mais. E vivenciar a documentação narrativa como docente narradora, né? Como professora de escola, narrando minhas experiências pedagógicas lá em Buenos Aires, né, e participando, né, da forma como esse dispositivo é feito lá em Buenos Aires, transformou muito a minha vida. Transformou a minha pesquisa de doutorado, mas transformou a minha vida profissional, na escola, na universidade, o meu modo de escrever, de conhecer, de interpretar aquilo que eu vivo na escola, né? Então, para as pessoas saberem, eu sou professora do Centro Pedagógico da Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG. E no Centro Pedagógico a gente tem o ensino fundamental, né, das crianças de 1º a 9º ano, e temos também o programa de educação de jovens e adultos, né, de ensino fundamental e médio. E na minha escola, eu tive a oportunidade já de começar alguns processos de produção de narrativas pedagógicas inspirados na documentação narrativa de experiência pedagógica. Eu digo que são inspirados porque tem algo que é diferente quando a gente faz a documentação narrativa no nosso ambiente escolar,
e quando a gente é convidado a fazê-la em outro espaço. Há algumas diferenças que a gente pode pensar, e aí eu proponho até conversar sobre essas diferenças quando a gente for tratar da segunda questão, né? Mas dentro dessa primeira questão que você nos coloca, como que eu vejo a documentação narrativa, né, na escola? Então, como um instrumento potente para ativar a nossa memória, a nossa imaginação pedagógica, compartilhar as nossas experiências e compreendê-las, né, no sentido assim de interpretar, reconhecer, interpretar e construir novos sentidos para as experiências pedagógicas que a gente vive, né? E ela faz a gente construir assim um novo olhar para as nossas experiências. Isso acaba alimentando a nossa vivência de docência, né? Acaba transformando a nossa posição na escola, a gente passa a querer compartilhar mais, conversar mais com as pessoas, né? E aí tem um segundo ponto dentro disso, que ela nos fortalece como grupo no sentido mais fraternal desse termo, que é assim, de construir relações amigáveis, sensíveis no ambiente escolar, né? De poder exercer a liberdade de sermos quem somos e de sermos docentes, cada um à sua maneira, dentro do contexto escolar. Isso é muito importante, porque isso, para mim, é isso que é a pedagogia da autonomia na docência. Se eu não posso ser uma docente com características autorais, né, da minha formação, do meu modo de experienciar a docência, se eu não posso ser assim como docente, como que eu vou permitir que meus alunos também sejam? Como estudantes, cada um à sua maneira, cada um da sua forma, né? Então, para mim, ela é um dispositivo que permite vivenciar essa pedagogia da autonomia. E o terceiro ponto, terceiro e último que eu gostaria de destacar, assim, tem algo que vai se fortalecendo de dentro, ou seja, da experiência da escola, de dentro da escola, que é o grupo como categoria profissional. Então, né, eu falei disso, de um fortalecimento do grupo na dimensão fraternal, na dimensão do ser, mas também nessa dimensão de sermos de uma determinada categoria profissional, né, e que por quê, né? Por que que isso acontece? Porque quando a gente vai escrevendo, reescrevendo, conversando sobre aquilo que escrevemos, a gente vai tomando consciência de tudo que nos afeta no ambiente da escola, né? Desde as relações humanas até as condições de trabalho. No ambiente institucional, por exemplo, da universidade, no meu caso, mas eu imagino, né, que quem é de uma escola da rede municipal de São Paulo vai fortalecendo, começando a identificar aquilo que nos afeta como categoria profissional, até chegar, né, no nosso país e no mundo. Então, assim, é um dispositivo que permite a gente começar a construir isso de dentro e fortalecer nossas lutas, nossas formas de agir de dentro para fora, né? E pensar que aquilo que escrevemos são documentos com os quais a gente pode lutar, né? Travar as nossas lutas aí pela educação. Então, esses 3 pontos que eu gostaria de destacar neste momento. Bueno, muchas gracias, Juliana. Creo que me toca a mí hablar. Primero, muchas gracias a los organizadores del seminario por darme la oportunidad de estar conversando con todos ustedes, pero particularmente de poderme reencontrar con Alina y Juliana y recrear un poco las conversaciones que teníamos durante sus estancias doctorales, ¿no? En los doctorados Sanguille, y después, como dice Juliana, una vez que uno encara junto una investigación narrativa, biográfica, autobiográfica, bueno, algo
se transforma y algo de lo colectivo sucede, ¿no? No sabemos muy bien para dónde vamos, pero tenemos un poco la certeza de estar juntos, pensando en la misma sintonía. Y aquí viene la primera nota que quiero agregar a esta conversación, y que tiene que ver con algo que Juliana planteó un poco al pasar, pero que a mí me parece fundamental, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que a mí me gusta comprender o ver a la documentación narrativa en las escuelas no tanto como un método, no tanto como un instrumento, sino siempre, ¿no?, como un conjunto de principios, criterios, reglas de composición que necesariamente se adecuan, se adaptan al contexto local, al territorio, a la escuela, a cada escuela. El esfuerzo de diseño y rediseño de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas tiene que ver también con este esfuerzo de diferenciarlo de cualquier pretensión metódica, en el sentido de seguir una serie de pasos teóricamente formulados, metodológicamente calibrados y técnicamente u operacionalmente controlados, sino más bien por el contrario, hacer jugar fundamentalmente distintas posiciones de indagación por parte de los docentes, los profesores, las profesoras que se comprometen en un proceso de documentación narrativa que siempre es colectivo. Entonces, primera esta advertencia, una nota respecto a la documentación narrativa, sugiriendo o evitar cualquier consideración de la documentación narrativa como un instrumento, como un método, como algo fijo e idéntico a sí mismo. Muy por el contrario, el trabajo de diseño y rediseño del dispositivo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas justamente se fundamenta, se informa en la indagación narrativa y autobiográfica de la experiencia de implementar localmente en territorio la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Es decir, que siempre la documentación narrativa pedagógica es en territorio. Ahora, la segunda nota tiene que ver más bien con la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con en las escuelas. Y ahí, a partir de mi experiencia con la documentación narrativa y también en estas indagaciones, vemos que, por decirlo de alguna forma, el desarrollo de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas en las escuelas es problemática, necesariamente problemática. En el sentido de que plantea una forma de organización del proceso de creación pedagógica para lo cual la organización escolar no necesariamente resulta favorable. Yo diría que más bien al contrario, salvo algunas circunstancias o situaciones escolares, resulta bastante difícil pensar a la documentación narrativa en el centro de la actividad escolar. Yo prefiero verla o pensarla o comprenderla como un proceso de trabajo pedagógico entre docentes que puede tener como territorio la escuela, siempre y cuando esa escuela genere las condiciones institucionales, políticas, técnicas de enunciación para que algo que no viene sucediendo pueda ocurrir. Por ejemplo, al menos en Argentina, las escuelas no tienen previstas horas de docentes rentadas para el trabajo de investigación pedagógica. Ni hay en las regulaciones que exigen, ¿no?, al trabajo docente, ya sean normativas o institucionales, ninguna premisa, ningún compromiso, ni ningún requerimiento de investigación educativa.
sino más bien, por el contrario, lo que propone la documentación narrativa, y tal vez sea uno de sus resultados, es la de generar, sea la de generar las condiciones, sostener las condiciones de enunciación, pero también de recepción, para que la documentación narrativa pueda acontecer. Se puede pensar inclusive como una forma de validación del proceso de investigación, formación, acción docente participativa que propone la documentación narrativa, que estas condiciones hayan mejorado o sean más plausibles para la documentación narrativa, ¿no? al finalizar el proceso que al comenzar el proceso, ¿no? Como una forma de validación catalítica, por ejemplo. O sea, no es que no se puede desarrollar en las escuelas. Con esto quiero advertir que exige, que necesariamente exige una forma de apropiación, ¿no? Y despliegue de las condiciones que hacen posible un proceso de indagación por parte de los profesores. No solamente en lo que concierne a la disposición de tiempos y espacios para hacerlo, sino también en la posición que ocupan en relación con el discurso pedagógico. La escuela le exige, por lo general, a los profesores que sean buenos recontextualizadores de saberes producidos por otros, pero no reconoce como sistema a los docentes como sujetos de producción y creación de conocimientos específicos, conocimientos o saberes pedagógicos. Entonces a mí me gusta justamente ver o pensar a la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como una forma, como una estrategia de resistencia afirmativa, ¿no? Frente a las formas dominantes, a las modalidades dominantes, hegemónicas de pensar la organización académica de las escuelas y el posicionamiento de los docentes dentro del campo de la pedagogía. No tanto como receptores u objetos de intervenciones curriculares, de formación, de capacitación o de investigación educativa, sino más bien como sujetos de pedagogía. Es decir, como sujetos que producen o que crean saber pedagógico, como sujetos que toman en sus manos su propia formación y la formación entre pares, y también la formación o la conformación de colectivos de docentes narradores, es decir, también creadores de formas organizativas y colectivas por parte de los docentes que alteran, modifican o ponen en tensión, ¿no? las formas de organización escolar. Hay varios proyectos que justamente lo que estudiamos, ¿no? Procesos de documentación narrativa, atendimos a esa cuestión de cómo desplegar un proceso de documentación narrativa de experiencias pedagógicas en las escuelas provoca no solamente nuevas posiciones de pedagogía, en la pedagogía por parte de los docentes, sino que replantea las formas convencionales, generalmente jerárquicas, verticales, burocráticas, administrativo-burocráticas, ¿no? de la organización escolar. O sea que de alguna forma también se puede pensar a la documentación narrativa como un intento, ¿no? de transformación escolar, ¿no? A partir de también generar formas de organización otras. Así que por ahora esos comentarios, ¿no? Problematizar la estancia o el desarrollo de la documentación narrativa en las escuelas, justamente por el carácter situado, contextual, local, que necesariamente, ¿no? exige el dispositivo de la documentación narrativa. Y problematizarlo también en el sentido de que no siempre están dadas, yo diría casi siempre, no están dadas las condiciones para llevar adelante un proceso de indagación pedagógica, como me gusta pensar o mirar a la documentación narrativa en las escuelas, o sea, como una modalidad de investigación educativa que crea, produce saber pedagógico a partir del saber de experiencia construido en la práctica profesional o en la práctica del oficio. La idea es que la documentación narrativa permite no solamente indagar
sobre la propia experiencia o la propia práctica, sino también indagar en los moldes narrativos, los moldes discursivos, en las formas convencionales que tenemos para nombrar nuestra propia participación y nuestro propio compromiso en el espacio escolar. Así que el locus de la documentación narrativa, en principio, desde mi punto de vista, no es la escuela, sino los colectivos, las redes, los movimientos de docentes, ¿no?, que se inquietan, es decir, se movilizan de su posición, de la posición asignada, en la búsqueda de posiciones docentes más creativas, más autónomas, más centradas en el propio saber y en la propia sensibilidad, ¿no?, que también se despliega en torno de la producción de los relatos, de producción de narrativas, o la creación de narrativas en el campo pedagógico. Hasta aí. Perfeito, ótimo. Enquanto vocês traziam, né, algumas reflexões, eu também fiquei aqui, né, construindo, né, esse movimento que me levou, né, ao encontro, então, da documentação narrativa, que me levou também, como Juliana, a estar, né, em doutorado sanduíche, e nesse decorrer, né, dos anos, não precisamos aqui datar, né, mas nesses anos de trabalho, em que, num dos CIPAs, né, acredito que foi 2004, em que o grupo de pesquisa daqui da FURG encontra o trabalho da documentação narrativa, né, acredito que deve ter encontrado o Daniel naquele CIPA, e aí o grupo chega aqui e diz assim, fazemos muito esse processo, né? Então o grupo, na época, lê o referencial da documentação narrativa, e isso que vocês falam, e que o Daniel nos coloca nessa posição de, bom, fazemos algo, né? Algo que se aproxima. Então, desde lá, né, que já fazíamos e fazemos movimentos de escrita, né? Acreditamos muito na escrita como um princípio mesmo epistemológico, metodológico, mas para além da metodologia, né? A escrita mesmo como um artefato em que o professor se torna autor, né? E já fazíamos isso, e nisso agregamos, né, a documentação narrativa, e nesse decorrer dos anos, eu diria que se tornou um dispositivo, sim, né, principalmente em lugares em que atuo na formação de professores, porque a universidade no Brasil, ela tem esse compromisso de desenvolver trabalhos, né, extensionistas com a comunidade, e nesse movimento, muitos trabalhos, muitas formações no campo com a escola, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, a universidade chega na escola com o movimento de promover uma palestra, promover um curso, né, de formação, e durante muitos anos, aqui no Rio Grande do Sul, nós desenvolvemos os encontros de investigação desde a escola, né, que começa a ser promovido justamente como um evento para o professor fazer parte. E justamente nesse ponto que o Daniel toca, em que as escolas, o espaço de formação da escola é uma palestra, às vezes no começo do semestre e pronto, né? E então os encontros de investigação na escola, nós estamos no 18º encontro, que vai acontecer o ano que vem. Ele tem esse desafio, né, em que o professor escreve seu relato de experiência. Então, nesses 18 anos, né, apostando no movimento de escrita, mas ao mesmo tempo pensando que o encontro de investigação na escola, ele é um encontro e ele é pontual, né? E nós gostaríamos de ter um processo que se desse contínuo, né? E que fosse mais devagar, vamos dizer assim. E o nosso encontro com a documentação narrativa também nos possibilitou pensar que sim, que poderíamos ter uma forma de
promover a formação de professores, mas algo que fosse mais contínuo, né? Então, nós temos há 10 anos o encontro de formação, que é um processo de formação anual que acontece, que é o Cirandar. São rodas de investigação, investigação numa perspectiva de investigação narrativa desde a escola, né? Quando pensamos o Cirandar, pensávamos que ele iria acontecer dentro de cada escola, né? Imaginávamos que seria possível. E no começo até foi, né? Ele foi dentro das escolas, porém, a Secretaria de Educação que nos havia pedido, entende? A Secretaria vem e nos pede um curso. E aí o professor não estava entregue ao processo, né? O professor era obrigado a estar no processo, né? Porque tratava-se de um curso ofertado pela Secretaria de Educação. E o Cirandar começa nesse movimento, né? Dentro de um governo que acreditávamos numa proposta, era um governo que propôs uma estruturação curricular muito potente, na época consideramos bem interessante, e fomos convidados para promover, então, um curso, né, para capacitar os professores a desenvolver seminários integradores, né. Então, Maria do Carmo e eu, na época, pensamos que sim, que poderíamos fazer o processo, mas a partir das experiências dos professores, porque eles já faziam atividades interdisciplinares, né? Eles só estariam agora organizados em seminários integradores. E aí surge o Cirandar, né? E surge o Cirandar atrelado à questão de estar na escola. Mas a nossa experiência mostra o que o Daniel nos coloca, né? Em que o professor não queria estar ali, né? Ele não queria estar ali naquele formato, né? E aí o Cirandar, então, depois dá continuidade como um processo aberto, em que o professor escolhe ser cirandeiro, né? Ele escolhe estar em processo de formação. E o que nos mostra é que o professor realmente, ele quer estar, né? Eu tenho professores que estão há 10 anos conosco. Há 10 anos eles fazem parte desse processo. Há 10 anos eles escrevem seus relatos de experiência. Mas nesse movimento em que o coletivo se constitui, né? Em que o coletivo se constitui, que essa rede se fortalece, e então eu concordo, né, que realmente o movimento da documentação narrativa, né, o movimento de escrever relatos de experiência, ele parte de todos os princípios, né, que vocês trazem, que a Juliana coloca, da questão do afeto, do sensível, da amizade, e que diria que são princípios que fortalecem uma rede, né, que é a ideia de que a rede se fortalece na medida em que esse coletivo se sente pertencente a esse processo, né? E ele vai agregando outros colegas que vão fazendo parte. E nesse movimento, a escola pode vir a ser protagonista, né? Isso já aconteceu conosco, em que uma professora assume o processo dentro da escola, e ela leva o processo. Então, também é interessante esse movimento, né? Quando o professor assume e consegue promover, né? Promover dentro da sua escola. Então, conosco já aconteceu, mas desde a medida de um professor tomar a decisão, né? E não da escola, né? O professor propõe. Bom, de alguma forma, a gente já está encaminhando a segunda pergunta, né? Com essa minha provocação aqui também, né? De que às vezes o professor pode e se torna a escola um espaço aberto, né? Que é a segunda pergunta que nos remete a essa conversa. O que pode a documentação narrativa de experiências pedagógicas com as escolas, né? Então, podemos ir para uma segunda rodada? Juliana, vamos fazer Sim. a mesma... Vamos girar a roda, a ciranda. Então, eu acho que essa questão que o Daniel colocou, né, é importante isso, né, de que talvez não seja a escola o locus da documentação narrativa, né? Talvez, eu acho, porque isso depende da forma como
isso é feito, como você mesma está colocando, né, Aline? Às vezes um professor chega na escola e faz o convite e a coisa acontece. Mas não é o locus privilegiado disso, realmente não, porque você tem raríssimas escolas, como a minha, né, que eu estou num colégio de aplicação, e que supõe que eu vá desenvolver pesquisa, que eu possa desenvolver atividades de extensão. Nós temos encontros semanais, né? Na minha escola, a gente funciona por ciclos. Então, os ciclos de formação se encontram semanalmente. Então, todas as semanas a gente está junto, os professores. Então, já tem o tempo para isso acontecer, né? Nós temos os núcleos de ensino também, núcleo de matemática, núcleo de ciências, que também se encontram, também isso está dentro da nossa carga horária. Então, isso depende muito das escolas, de como a escola se organiza. E eu acho que essa tem que ser uma luta, sabe assim, temos que ter tempo de formação dentro do trabalho, né? Então, nessa perspectiva que o Daniel colocou, é, é, estou de acordo que não é o lugar privilegiado, mas dentro da minha escola eu posso contar um pouquinho, né, do que eu percebo, assim. Que aí eu queria trazer alguns elementos que eu já comecei a refletir dentro dos momentos do dispositivo. Então, vamos pensar naquele primeiro momento que é o do convite, né? Então, quando eu fiz lá, né, fui ser docente narradora lá em São Fernando, na diplomatura, né, que era o programa de extensão da UBA, da Universidade de Buenos Aires, a gente teve um tempo para pensar o convite, né, que a gente faria para docentes para que a gente pudesse coordenar o dispositivo, né? E é muito diferente quando a gente é convidado por um estrangeiro, né, por alguém que está fora da escola. Então, a secretaria me convida, ou a universidade me convida. Então, se é um convite, de fato, e não uma convocação, né? Se é um convite e eu vou, eu já tenho ali uma disposição, né, para algo que é novo. E isso facilita os processos de escuta do outro, de estranhar o discurso, no sentido de ver com outros olhos, né? Aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, de abrir-se para a experiência de formação. E aí, quando a gente está dentro da nossa escola, a gente tem que pensar numa forma de fazer esse convite que tem um elemento um pouco mais sutil, né? Então, as condições, todas aquelas condições político-institucionais que precisa ter para a documentação narrativa acontecer, dentro do nosso ambiente tem algo mais sutil. Deixa eu tentar aqui, eu até escrevi um pouco para tentar pensar isso. Que quando a gente está dentro da nossa escola, a gente já construiu certas relações com as pessoas, a gente já atribui certas características a uns e outros colegas, né? Exercemos certos papéis ou lugares sociais ali dentro, que de alguma maneira fixam as pessoas diante de nós, e nós mesmos diante de nós. Então, nós temos ali uma comunidade que tem uma linguagem própria, né? E esse mundo que a gente habita tem uma linguagem muito potente para a documentação narrativa de experiência pedagógica, claro, é a linguagem da prática, a linguagem da experiência docente que vai brotar nos relatos. Mas tem esse lugar um pouco fixo em que a gente está na relação uns com os outros, que é diferente de quando eu me desloco para um outro lugar, e aí eu vou fazer o meu primeiro relato, que é como cheguei até aqui. Então, eu vou chegar num outro lugar, encontrar outras pessoas e vou dizer de como cheguei até aqui para pessoas que eu não necessariamente conheço. E isso é muito sério, porque eu percebia isso como estrangeira na Argentina. Eu percebia quando, em certos momentos do dispositivo, havia certas tensões dadas pelos posicionamentos institucionais das pessoas, mesmo que elas fossem de diferentes lugares. Então, quem era supervisora,
quem era a professora alfabetizadora, quem era, né? Dependendo do lugar que ocupa, gera certos tensionamentos. E quem faz a coordenação do dispositivo tem que ter muita habilidade para ir desmanchando essas tensões, um pouco botando luz e, ao mesmo tempo, amaciando essas tensões, para que possa brotar a experiência pedagógica, os sentidos que a gente pode construir juntos, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, de comunicação, de diálogo, né, nas escolas e nos lugares que ocupamos. Então, essa confiança que eu preciso ter para me abrir, para me expor, me colocar no texto, ela precisa ser construída de uma maneira mais delicada no ambiente escolar. E aí a gente tem que ir aprendendo juntos a olhar para o texto e conversar sobre o texto. E fazer aquele texto crescer em densidade narrativa, em densidade pedagógica, sem que haja um julgamento, um pré-julgamento da pessoa que escreve. Então, assim, a documentação narrativa me ensinou muito esse distanciamento que a gente precisa ter até de nós mesmos, que a gente precisa poder ser um outro, uma outra, no texto, e poder, ali naquele texto, na escrita, reescrita, conjugar memória, imaginação, sonho, realidade, né? Porque aí você vai elaborando o discurso pedagógico, encontrando isso que quando eu estava em BH, né, em Belo Horizonte, e nunca tinha ido para a documentação narrativa, quando eu lia isso, outras maneiras de denombrar o mundo pedagógico, né? Assim, é isso que a gente vai trabalhando com as palavras, com os sentidos delas, podendo ser outra professora naquele texto, e aquilo nos marca no processo de escrever para a gente continuar olhando para as nossas relações do cotidiano da escola, para as nossas experiências, como se elas sempre fossem um texto que eu estou interpretando e que eu estou fazendo crescer, que eu estou fazendo avançar na discussão pedagógica, sem ter que ter a autoridade de um outro de fora que vai ficar me falando, né? Assim, das teorias, quer dizer, a teoria conversa com a gente para a gente poder dizer, né? E não nos oprime, nos impede de falar do nosso modo, né? Então é isso, assim, eu acho que essa questão, né, de pensar o convite e que seja convite mesmo, e que não seja obrigatório, isso é essencial, né? De pensar o como cheguei até aqui, talvez da gente propor uma escrita em que as pessoas possam contar coisas que não sabemos, que nunca contamos, né? Assim, eu posso contar aqui pequenas histórias de como eu cheguei até essa escola e que eu nunca tive a oportunidade de compartilhar com os meus colegas, né? Então, como cheguei até aqui tem outra natureza, é diferente, né, de quando a gente vai para fora da nossa escola. E é preciso que tenha alguém que coordene esse processo e que não seja essa autoridade do tipo, eu sou coordenadora pedagógica e porque eu estou coordenando, eu quero que vocês façam isso. Não, né? Tem que ser essa pessoa que coordena o dispositivo, ela está num lugar de docente. Eu sou professora, eu passei por isso antes, então eu te convido a estar comigo para realizarmos isso juntas. E aí a gente precisa das condições para isso, mas precisa da minha disposição de quem convida para ser meio que uma curadora da beleza dos textos, assim, eu penso assim, sabe, é da beleza e da feiura, né, da beleza no sentido amplo, assim. Eu, como coordenadora, quando eu convidar o colega para escrever algo, que eu comece a destacar o que há de potente ali naquele texto e vá conseguindo ajustar, né, o grupo, conseguindo tecer essas relações com o grupo, em que a gente passa a usar o texto como referência. Acho que é isso, Aline. Não sei se me fiz clara, porque são coisas muito sutis. Daniel, você está sem som. Tá mudo.
Menos mal, porque me había arrepentido de lo que he dicho. No, decía que estoy aprendiendo mucho, ¿no? Y escuchándolas, veo cómo, desde otra perspectiva, las preocupaciones que creo que tenemos todos los que nos comprometemos con la documentación narrativa. Una es esta, y creo que tiene que ver, una que vos traés, el tema de la invitación o del convite, como se dice en portugués. Pero llevando a su radicalidad. Bueno, una invitación o un convite es aquella propuesta que puede ser rechazada. Y la escuela no soporta esto. La escuela no invita. No, acá convocatoria es la palabra fuerte. Convoca a través de instrumentos normativos o a través de la palabra de las autoridades que se entraman en esta jerarquía burocrática, ¿no? Y administrativa y también pedagógica de la escuela. Entonces, en realidad, ¿está en la escuela o está en contra de la escuela en algún sentido? Yo diría que las dos cosas, porque las narrativas que se cuentan, o que se construyen, se escriben y reescriben, solo se pueden escribir si uno está en la escuela. Pero al mismo tiempo, uno solo puede escribirlo, un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, solo puede escribirla si logra distanciarse de la escuela o logra interrumpir el tiempo y el espacio escolar, ¿no? Como el esfuerzo de Aline para que no le interrumpan hoy en la universidad, ¿no? Bien, yo creo que esto es fundamental, pero esto tiene, en cierta forma, marca un criterio metodológico completamente diferente y problematiza la instalación de la documentación narrativa o de cualquier iniciativa de investigación, formación, acción, ¿no? En la escuela. Porque un poco se hace en contra de la escuela o desaprendiendo las posiciones que nos otorga la escuela, como decía Juliana. Yo tengo un ejemplo muy bonito, que es el de una experiencia que realizamos durante 5 años en un distrito escolar muy grande de aquí de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En una localidad, en una región que se llama La Matanza, y que tiene alrededor de 2 millones de habitantes. Es un mega distrito, ¿no? Del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y que lo organizamos en coparticipación con la jefatura regional, con la jefa de supervisores y supervisoras de la región de La Matanza. En La Matanza hay alrededor de 120, 130 supervisores funcionando, ¿no? Y ya desde el principio, más allá de que la jefatura regional lo definió como una línea de acción para toda la región, la convocatoria no fue a los supervisores y supervisoras no fue obligatoria. Fue ya desde el principio un convite a los supervisores y supervisoras a plegarse en esa línea. Incorporarla dentro de su plan de trabajo y de su tiempo de trabajo como supervisores y supervisoras, con vistas a coordinar procesos de documentación narrativa. Ellas y ellos tuvieron la oportunidad de tener una experiencia previa de documentación narrativa, en tanto supervisores y supervisoras fueron convidados, o sea, la misma lógica. Una primera cuestión que quiero apuntar es esto que tiene que ver con las sensibilidades. Ya sensibiliza una invitación e implica una ruptura fundamental en la vida institucional escolar, una invitación de verdad, digamos, una invitación que se puede rechazar. Y para eso tuvimos que trabajar mucho con las supervisoras. ¿Cómo invita una supervisora sin que se entienda
una obligación a participar en la actividad, porque lo dice, aunque amigablemente, aunque amorosamente, las supervisoras. Estuvimos 3 meses trabajando en ejercicios narrativos, de lectura, ¿no?, en la misma línea de la documentación narrativa, para, decíamos, desaprender la posición asignada a la supervisión. Todas reconocían, todos reconocen en el campo pedagógico que es un problema que la supervisión se ajuste tan solo a tareas de control, y enfatizo tan solo porque tienen que controlar, ¿no?, a un bien público, pero que sean tan solo controladoras. Ellas mismas, las docentes, riéndose de sí mismas, las supervisoras, se llamaban a sí mismas gendarmes del currículum, guardianas del currículum, por esta posición policial de inspectoras, de inspección, ¿no?, para verificar si los docentes siguen y las escuelas siguen o no el currículum. Y esa posición no fue abandonada durante todo el dispositivo, solo que se trató de generar condiciones para que las supervisoras también puedan coordinar, en el sentido que señala Juliana, procesos de investigación, formación, acción docente centrado en la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Entonces, es algo que se hace en las escuelas y que se hace con las escuelas. En este caso fue muy intenso el proceso de desaprendizaje de la posición supervisiva para poder invitar de verdad y no compulsivamente, no con obligación, a las directoras de escuela y a las maestras. Al punto fue así que la convocatoria fue por docente y por directivo, y no por escuela. En esa experiencia, que también fue local y que también se apartó de los principios, digamos, de la documentación narrativa en tanto apropiación local del dispositivo, ¿no?, en ese caso, ¿no?, se trabajó muy fuertemente en la idea de la constitución de colectivos coordinados por las supervisoras, que rompían la lógica escolar, más allá de que intervenían en la lógica escolar. Por ejemplo, las profesoras y los profesores que se disponían de una escuela determinada, que se disponían a formar parte de este colectivo por fuera de la escuela, pero bajo la tutela de la supervisión, bajo la coordinación de la supervisión escolar de ese distrito, de la cual dependen las escuelas, eran relevados en sus escuelas en horas de clases, haciendo un trabajo de microplaneamiento muy interesante entre directivos de la escuela y las supervisoras para que las horas de profesores especiales coincidan, en ese caso, para liberar a las profesoras en el mismo momento y que puedan ocuparse de esta tarea de formación y de indagación. O sea, que afectaba a la escuela desde el principio. Sin embargo, no fue la unidad a partir de la cual se organizaron los colectivos. Los colectivos eran organizados por un agente, por una autoridad escolar de la administración escolar, las supervisoras, pero por fuera de los límites de la escuela, en agrupamientos otros que se iban consolidando a medida de que los relatos se iban creando, se ponían a circular y demás. Y esto es otra cuestión que a mí me parece importantísimo señalar. No es tan solo una condición de entrada o una premisa normativa la sensibilidad, la empatía, la relación amorosa, la relación amistosa en el colectivo. Es algo que también se va construyendo a lo largo del proceso de intercambio de los relatos y de lograr esto que Juliana advertía, ¿no?, de lograr terminar hablando de los relatos y no tanto de nuestras experiencias por fuera del relato. O sea, trabajar en la inmanencia del relato, que esto es bastante complejo, creo que lo más difícil de la documentación narrativa,
¿no? Implica tomar este distanciamiento que al mismo tiempo nos coloca en un lugar central en la escuela como protagonistas o personajes del relato, y al mismo tiempo por fuera de la escuela, tomando distancia de la experiencia y de la escuela, ¿no? En tanto narradores, en tanto indagadores, ¿no? De nuestra propia experiencia escolar. Y en tanto la disponemos en un relato escrito que es leído por otros, ¿no? Que contribuyen también a esta toma de distancia respecto de ese relato. Pero lo curioso de todo esto es que cuando vuelven a la escuela estos docentes, también vuelven transformados y en algunos casos logran generar algunos movimientos muy intensos. Por ejemplo, las supervisoras, las 22 supervisoras que participaron en este proyecto de investigación, formación, acción participativa, ¿no? Con documentación narrativa en La Matanza, ¿no? En sus propios relatos de experiencia, plantean un corrimiento, un desplazamiento de su función, ¿no? Estrictamente de vigilancia, de control, ¿no? Y de acompañamiento del desarrollo del currículum hacia posiciones mucho más flexibles, ¿no? No es que ellas se convirtieron en supervisoras emancipadoras en su totalidad, sino que problematizaron este lugar que tanto les inquietaba, ¿no? Negativamente respecto de su posición tan solo como agentes de control y no como agentes, ¿no? Promotoras de la producción o la creación de saber pedagógico, ¿no? A partir de la construcción de relatos de experiencia por parte de los docentes. Y no solamente eso, en La Matanza, supervisoras y jefatura regional organizaban un congreso pedagógico en donde los relatos construidos en el proceso eran leídos en una comunidad más grande, que eran los docentes, ¿no? Un nuevo convite a los docentes a participar en ateneos de relatos de experiencia, donde escuchaban relatos, conversaban sobre ellos, y generalmente se tentaban, ¿no? Para escribir su propio relato al año siguiente. Así que lo que se puede hacer con las escuelas es muchísimo, ¿no? Pero está íntimamente vinculado a la forma en que pensamos y desplegamos la documentación narrativa en las escuelas. Muito bom. Enquanto Daniel falava, eu também fiquei pensando nisso, né? Que o dispositivo da documentação narrativa, os princípios, né, que perpassam as nossas histórias de formação de professores, ele favorece esse protagonismo mesmo do professor, né? O professor que chega para esse processo de formação se torna autor, se torna protagonista, que retorna na escola e vai agregando um coletivo, né? Então, a história que eu trago dessa professora, que dentro do Cirandar nós temos uma rede hoje de 16 coordenadores, né? Que seriam os coordenadores desses coletivos, né? Então, é um projeto que envolve sempre em torno de 150 participantes, e então a gente tem esse coletivo de coordenadores, e a ideia que se criou com esse coletivo foi inspirado no dispositivo, né? No período em que eu estive em Buenos Aires, principalmente por isso, né? Porque percebemos que era necessário esse trabalho mais próximo, essa conversa em pequenos grupos, porque quando se trata de uma proposta de formação em que o professor vai narrar de si, vai resgatar suas próprias experiências, é preciso, né? É preciso ter esses grupos em que vai ser feito esse convite, que é um convite singular, né, Juliana? Eu acho que tu nos trazes essa importância que é, né, de trazer o singular para aquele grupo, né? Então, não é um convite padrão, né? Ele é um convite que tem essa sensibilidade, que no nosso caso, todo o processo formativo se dá conversado por cartas, né? Por cartas que vão conduzindo esse processo formativo, mas que cada coordenador dentro do seu coletivo vai construindo, né, a partir de cada momento vivenciado aí durante, são 9 meses de trabalho. Então, essa professora que já estava conosco há alguns anos,
ela foi constituindo esse coletivo em uma outra cidade, né? Não é daqui, hoje o Cirandar está em mais de 4 estados, 16 coordenadores de diferentes lugares do Brasil, e essa professora, então, ela vai constituindo esse coletivo nessa cidade, uma cidade muito pequena, até a cidade da qual eu sou oriunda, né? E ela nos escreve e diz assim: eu vou fazer o Cirandar em São Gabriel. Né? Então, ela assume o processo. E o que é mais interessante é que ela assume o processo como um convite, né? E a secretaria, então, do município diz: tudo bem, você pode convidar os professores. Então, isso que o Daniel diz, né? Não era uma convocação da secretaria, e sim um convite. E ela conseguiu um coletivo de mais de 80 professores, somente naquele município. Então, quando fomos, né, então teve um encontro em que Maria do Carmo e eu fomos fazer a abertura do programa, apresentar a proposta, e ali eu percebi, eu digo, aí está a potência dessa rede, né, em que parte desse movimento, né, de que o professor quer estar ali, né, ele escolheu estar ali. Então, isso que vocês colocam é muito interessante, desse movimento de ter esse cuidado também, né? O cuidado de como chega o convite aos professores, né? Porque muitas vezes o convite é somente uma convocação. E a Juliana traz a questão das tensões, né? E isso, na medida em que a gente abre para a possibilidade da escrita, né? Essa escrita narrativa, essa escrita da experiência educativa, da experiência da sala de aula, as tensões emergem. E aí eu lembrei do texto da Clandine, quando ela traz a ideia de tensões, né? E ela vai trazer a ideia de tensões justamente para problematizar a questão da tensão como um problema, né? Muitas vezes as tensões são trazidas dentro da escrita como um problema. E aí eu narro o problema pensando que o grupo vai resolver meu problema, né? Muitas vezes é isso, eu vou trazer uma tensão e o grupo vai acolher esse problema e vai achar a solução. E aí a Clandine traz a ideia de tensão e reconstrói com uma ideia de que possa esse coletivo assumir como uma maneira relacional, né? Que a tensão torne uma forma de provocar essa investigação, né? Que a tensão torne a possibilidade desse grupo questionar o que está sendo dito a partir do que está sendo narrado, né? Então, nesse movimento isso foi um desafio muito grande para nós, né? Nos últimos anos, acredito que esse movimento de leitura entre pares avançou muito desde que nós possibilitamos a ideia de que eu vou ler o relato, mas eu vou escrever uma carta para o meu colega, né? Para o meu parceiro. Por quê? Antes nós trabalhávamos com a ideia de que eu vou ler o relato e eu vou escrever um parecer, né? E muitas vezes o parecer vinha a partir das minhas perspectivas, né? Ao ponto de dizer, aqui você citou pedagogia da autonomia e não citou Freire, né? Então vinha um parecer técnico, avaliativo, e pensávamos, não é isso que queremos, né? Nós queremos que o relato possa ser conversado, né? Então, acredito que nos últimos 4, 5 anos, esse trabalho é feito online, né? Eles recebem o relato, eles fazem a leitura do relato e eles escrevem uma carta para o colega, né? E nessa carta, o que é interessante é que está acontecendo a conversa, né? Então, eles assumem a carta e está vindo cartas muito potentes, no sentido de que o relato do colega está sendo ouvido, né? E eu vou lá e vou trazer, né, na carta, questões que me fazem pensar. Então, realmente, eu vejo que há um desafio, né? Que é esse movimento de leitura a partir do que realmente é narrado. Bom, né? E eu acredito, o Daniel também trouxe a questão da publicização dentro da documentação narrativa, e eu considero um processo muito potente, né? E nós poderíamos, quem sabe, encerrar fazendo essa conversa, né? A partir, então, de todos esses movimentos que estamos trabalhando, dos processos de formação que estamos conduzindo, né? Como a gente vem promovendo também esse movimento de publicização das experiências, né? Porque se torna
um momento, não diria final, né, mas um momento importante para justamente repercutir a questão de que outros professores se tornem também, né, convidados a esse processo, né? Eu entendo que a publicização, ela se torna mesmo um dispositivo de convite também, né? Então, quem sabe, pode ser, Juliana, contar um pouco como vocês vêm pensando, vêm promovendo esse movimento. Bom, eu tive uma experiência interessante no último semestre com meus colegas do núcleo de matemática, que foi da gente vivenciar um processo inspirado na documentação narrativa, a partir de um convite que eu fiz. Diante de um convite que nos foi feito um convite para escrever um texto do núcleo de matemática para a revista do CP, que vai ser a edição de estreia da revista do Centro Pedagógico. Diante desse convite, quem estava na coordenação, se não me engano, do núcleo, falou assim, gente, a gente precisa escrever, como é que a gente vai fazer? Aí eu entrei com o meu convite, né? Que tal se a gente fizer alguma coisa parecida com a documentação narrativa? Se vocês toparem, eu posso coordenar, né? E aí foi muito interessante vivenciar esse movimento com os colegas, né? Eles primeiro me escreveram como se fosse uma carta, não foi dito como carta, mas eu falei assim, confiem em mim e me escrevam sobre essas questões. E fiz umas perguntas para eles, assim, que a gente tentava escrever sobre o ensino de matemática no ensino remoto emergencial, na pandemia. Então, eu fiz perguntas assim, como isso começou? Como é que você se sentia? Fui fazendo perguntas bem abertas para eles escreverem. Eles me escreveram, aí eu gravei um áudio de WhatsApp comentando como a gente faz a documentação narrativa, e falei, agora que eu li o seu texto, você pode ler o meu? E mandei de volta o meu, e eles também fizeram áudios comentando. E foram feitas várias conversas a partir desses áudios, nós nos encontramos, e aí fizemos um círculo de leitura, que é assim, fulano lê Beltrano, que lê Ciclano, e aí vai comentar o texto para os demais. Né? E todo esse processo gerou a produção de um documento em que eu fui registrando as conversas nossas, fazendo uma espécie de uma transcrição criativa, né? Assim, registrando os sentidos que a gente foi dando para as conversas, e a gente tem um documento de 30 páginas, dizendo das lições da nossa experiência com o ERE. E nessa revista nós vamos publicar um documento, um texto que se chama, que é uma dessas lições, que é precisamos de afeto para reencontrar o fio da meada. Então, professores de matemática, vamos publicar um texto que tem esse título, que vem trazendo as dimensões da afetividade na docência, né? E no ensino remoto emergencial. Bom, uma vez que a gente publica, ele vai estar numa revista. E aí os circuitos de circulação da revista são como qualquer revista que a gente tem, acadêmica, né? Então, a gente não sabe quem vai ler, quantas pessoas vão ler. Então, eu queria dar essa dimensão, né? Assim, publicamos, ok, trazemos ao mundo algo que escrevemos, nesse caso, é uma publicação coletiva, não é um texto autoral de cada um, como acontece na documentação narrativa, né? É o texto do coletivo, mas é uma publicação de professores falando de sua experiência. Aí eu passei, então, a uma outra fase do meu trabalho, que é pensar o seguinte, como que é que a gente faz para que esses textos que a gente publique circulem em grau de importância mesmo nas nossas práticas? Bom, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com esses textos, por exemplo, nas disciplinas das universidades. Ou seja, na hora que eu vou discutir experiências pedagógicas, práticas pedagógicas, avaliação, educação especial, todos os temas que aparecem, né? Gestão pedagógica, todas as questões, violência no cotidiano escolar, essas coisas não são sempre disciplinas da graduação, da pós-graduação? E quando a gente sugere leituras de textos nessas disciplinas, a gente coloca os relatos dos docentes para serem lidos?
ou a gente coloca os textos da Aline Dornelles sobre a documentação narrativa, do Daniel Soares sobre a documentação narrativa, né, assim, tudo sobre, e os textos dos docentes. Então, e aí eu comecei esse movimento, né, dentro do meu pós-doutorado que eu estou fazendo agora, na disciplina que eu estou ofertando no curso de pedagogia, os textos prioritários de leitura são relatos de docentes que fizeram documentação narrativa. Então, lendo os textos em espanhol, aí a gente vai fazendo uma leitura com tradução simultânea, por exemplo, textos daqui também do Brasil, pegamos textos da tese do Adelson, por exemplo, textos produzidos no contexto do grupo GPEC da Unicamp, que são as pipocas pedagógicas, as narrativas pedagógicas. Fazer circular esses textos no ambiente universitário, na minha visão, vai formar uma geração de professores que vão valorizar esses textos e que vão buscar textos de outros colegas como referência para pensar as tensões do cotidiano, como você estava colocando aí, né? Porque as tensões existem, a gente tem que colocá-las nos textos, inclusive, né? Assim, como parte da experiência pedagógica. Os acontecimentos, aquilo que nos frustrou, aquilo que a gente conseguiu, né? Então, esses textos trazem tudo isso para o cenário da discussão, sem fazer aquela crítica que é quase que imobilizadora, porque, né, quantos textos a gente vê que criticam o trabalho dos docentes e o que essas pessoas fariam se elas estivessem lá naquelas condições, né? Então, trazer esses textos dos docentes para dentro da universidade, com estatuto de referência bibliográfica de disciplinas, para mim é um movimento que, dentro de onde eu atuo, é possível fazer. Mas penso que cada um, né, quem atua na Secretaria Municipal de Educação, cada um no seu nicho, onde pode atuar, né, quem atua no Ministério da Educação, né, poderia trazer esses textos para circularem mais e serem lidos, porque publicar os textos não garante que eles serão lidos. Nós temos um mercado imenso de textos publicados de todos os níveis no campo da educação. Nós não damos conta dessa produção toda. Então, nós temos que trabalhar com eles em algum lugar, né, para além desses ateneus, desses encontros de leitura que são potentes, mas que só tem lá quem já participou do processo, né? Ou quem está sendo convidado por quem participou. Mas essa grande massa de professores que estão se formando nas universidades se formam sem nunca ter lido esses relatos, né? Me toca a mí, ¿no? Sí. Para mí la publicación es un momento fundamental. Es el acontecimiento político-pedagógico por antonomasia, ¿no? Una voz que estaba silenciada emerge y circula por el espacio público, interviene en el campo educativo, ¿no? Pero no creo que la publicación en revistas indexadas sea el objetivo más importante. Es más, los docentes que logran en sus colectivos discutir, llevar adelante procesos de disposición pública de relatos de experiencia de sus propios colectivos, casi nunca piensan en una revista con referato o una revista académica, porque es muy probable que se lo rechacen. ¿No? Es muy probable que no, primero por no pertenecer al campo académico, segundo porque generalmente los relatos, en tanto que relatos, no responden a los criterios establecidos y a los criterios ponderados, ¿no?, de las revistas universitarias. ¿Puede haberlo? Por supuesto que sí. ¿Es importante? Claro que sí. De hecho, nosotros tratamos en la red de formación docente y narrativas pedagógicas de lograr que algunos relatos logren publicarse en esas revistas, ¿no?, desde ya. Pero me parece que la dimensión disruptiva o la dimensión
provocadora de la publicación tiene que ver justamente también a que los docentes asuman la publicación como un tema de formación, como un tema de indagación. Y la publicación no necesariamente como publicación gráfica. No, los ateneos recogen un poco eso. En la experiencia de La Matanza, comentaba, se publicaron los relatos en un libro y al mismo tiempo se publicaron como ponencias en un congreso pedagógico en donde participaron 5.000 docentes, Juliana. O sea, no es solamente los convidados, los primos, ¿no? La CIA de la docente narradora o sus filios. No, ahí sí, las supervisoras y la jefatura regional convocaron a un congreso pedagógico de la Matanza, en donde el eje fundamental era la lectura y la conversación en torno a relatos de experiencias escritos por docentes. Así que ahí hay... Y no fue que participaron en un congreso académico en el CIPA o en un congreso, sino en un congreso de docentes para docentes organizado por el propio sistema escolar. Eso me parece también una muy buena vía. En otras experiencias, por ejemplo, se publicaron podcasts, vía podcast. Entonces los relatos circulan como podcast por distintos circuitos. En algunos otros casos se utilizaron explícitamente los relatos como material para el trabajo en la formación de docentes, sobre todo en el espacio de la práctica profesional, lo que es el estallo supervisionado de voces. Y muchas instituciones de formación de docentes, recuerden que en Argentina no todas, o sea, solo un porcentaje menor de los profesores se gradúan en la universidad, hay instituciones específicas de formación, ahí está muy instalada la narrativa pedagógica como una modalidad de documentación de las prácticas de formación. Muy instalada. De hecho, hay desarrollos curriculares en la provincia de Buenos Aires que levantan explícitamente la documentación narrativa como forma de atravesar el tercer año, ¿no?, de las prácticas profesionales docentes. O sea que, en realidad, está todo por imaginarse en relación con la publicación. Porque las publicaciones, ya hay algunas disponibles, pero no sé si son las... Así como hay que inventar nuevas formas de organizar, de organización docente, así como hay que, tiene interés encontrar o bucear o indagar formas de convocatoria no compulsiva, sino como invitación. Y no solamente eso, pensar políticas públicas que supongan la invitación a la gente a participar y no la obligación, ¿no?, universalizante, homogeneizante, de que todos participen. Imagínense gente participando, escribiendo relatos que no le interesan por obligación. Es absolutamente imposible. También es motivo de creatividad, de invención, las formas de publicación. Por ejemplo, había publicaciones que hacían algunos docentes de algunos pueblos del interior, del noroeste argentino, en donde tenían un programa de radio, de AM, en donde se leían relatos y participaban otros docentes comentándolos, e inclusive llegaron a participar en algunos casos padres de familias y estudiantes. A nosotros ni se nos había ocurrido. Entre otras cosas, porque no conocíamos las condiciones locales de circulación. Así como el dispositivo, también al ser parte del dispositivo, el momento de publicación, y al pensar el dispositivo necesariamente realizado en espacios locales, que sea siempre traicionado, siempre adaptado, apropiado, la publicación también forma parte de esa apropiación local y de las formas en que los colectivos docentes, ¿no?, piensan la puesta en circulación de los relatos. Fíjense, por ejemplo, los maestros jubilados, ¿no?, los docentes jubilados, aposentados,
¿no? Que escribían sus relatos, los publicaban aquí y allá en revistas, en libros, pero fundamentalmente lo que ellos hicieron fue ir hasta las instituciones de formación docentes, proponer un encuentro con los estudiantes del último año y pensar el dar a leer sus relatos como una forma de legado, de herencia, de transmisión de la pasión por enseñar y la generación de un acontecimiento, ¿no? La vieja generación de profesores ya retirados acogiendo a los nuevos. Eso también es una forma también de poner en circulación los relatos. Así que me parece que lo más intenso de todo esto es incorporar dentro del colectivo de los docentes, ¿no?, la discusión, el trabajo, la indagación sobre las formas de disponer públicamente esos saberes construidos, ¿no?, a través de los relatos, y la puesta en circulación, o sea, la generación de circuitos de recepción de esos relatos. O sea, una puede ser como propone Juliana, bueno, que los profesores pongamos en nuestras tareas, en nuestras actividades de formación, relatos como motivo. Eso en Argentina se viene usando cada vez más, se viene haciendo cada vez más. Pero también, ¿no?, encontrar otras formas que tal vez profundicen o amplíen nuestra imaginación acerca de lo que es publicar un saber. Porque nosotros también tenemos en la cabeza y en el cuerpo, ¿no?, a la publicación entendida en los términos de las exigencias del mundo académico, que no necesariamente son las mismas, ¿no?, que en el campo escolar, en el campo de la pedagogía escolar. Hay formas de circulación que tal vez son mucho más eficaces que las que nosotros conocemos. Es más, nosotros ni nos preocupamos por la disposición pública de nuestros relatos. Nosotros nos preocupamos en la universidad de que nuestras producciones aparezcan en las revistas. Yo diría hasta casi en términos mercantiles. Yo no sé si eso es bueno para los docentes, publicar sin saber dónde van a circular. O sea, publicar, disponer públicamente sin pensar en la recepción del relato. Yo creo que tenemos esa oportunidad nuevamente a pensar para ver qué puede hacer la documentación narrativa con la escuela. Es esto, encontrar circuitos de circulación y de disposición pública de los relatos también. Eu tenho visto aqui na Unicamp, no grupo de terça, é muito interessante, porque o relato sai, a pipoca pedagógica estoura, a pessoa já manda pelo WhatsApp e isso já vai para o mundo, já pode ir. Assim, de um relato que foi publicado ali no WhatsApp, já manda para colegas, né? Então, acho que as redes sociais, né, Daniel, podem ser também aí um canal. Está sem som, Dani. Sí, pero puede pasar de trivializar la disposición pública. Es decir, bueno, lo tengo en el WhatsApp, lo mando. Pero yo lo pienso más como un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento trabajado también colectivamente, en donde el colectivo de docentes narradores, ya más profundo, en el sentido de que ya circularon los relatos, se leyeron los relatos, se comentaron con cartas como sean los relatos. Bueno, ya hay un grado de consolidación del colectivo importante. Ponerse a discutir acerca de cómo hacemos para que otros docentes lo lean, juntos, sí, y que el colectivo autorice, no simplemente alguien que está en el WhatsApp le gustó y lo circula. Yo pienso a la publicación como un momento importante, como un momento en donde una voz que estaba callada comienza a circular. Porque también está la ilusión del WhatsApp, ¿no?, la ilusión de la red, de la red. Uno piensa que lo lee todo el mundo y solo lo leen, ¿no?, por los códigos tecnolingüísticos que operan en las redes, ¿no? A mí me salen en Facebook, en Instagram, siempre los mismos.
y tengo la ilusión de que es el mundo entero y en realidad lo leen poco. Me contaba, ¿no? Recordaba mis épocas de estudiante, ¿no? Donde pensaba que como todos mis amigos votaban al mismo candidato, ese candidato iba a ganar, ¿no? Y en realidad lo que descubrí es que si bien tenía muchos amigos, eran muy pocos en relación a la totalidad, porque ese candidato que todos mis amigos votaban sacó el 3% de los votos a nivel nacional. Nuestros mundos no es el mundo. Entonces ahí también hay una dimensión de lo público como un espacio común, ¿no? También del saber pedagógico como un saber público. A ver, de qué se publica y cuándo el colectivo, en tanto también comité editorial de la publicación, apoya o no la publicación, se expide al respecto. Y forma parte también de una tensión, ¿no? Porque también hay otra tensión ahí. El momento de publicación es el momento donde el docente se convierte en autor, pero al mismo tiempo cuando el docente pierde el control sobre su propio texto. Ya no va a estar al lado para decir lo que quiso decir, ya no va a estar al lado del texto para ampliar o protegerlo frente a los ataques. En fin, es un momento complicado, porque es de mayor apropiación, pero también de mayor enajenación. El texto ya deja de ser mío, yo no lo controlo, ni siquiera puedo controlar las lecturas que se hacen de él. Entonces, me parece que esa decisión es importante, ¿no? En el sentido de que es el colectivo el que autoriza al docente. Los pares y el coordinador, ¿no? Que es un par también, lo autoriza, lo constituye en autor. Más allá de que cualquier docente puede hacerlo circular o publicar cuando quiere al propio relato, desde ya. Pero bueno, la dimensión colectiva me parece fundamental. Por eso también me parece que la idea es que los colectivos no son colectivos desde el principio. Al principio son agrupamientos de docentes que se disponen a narrar y que se van convirtiendo en un colectivo, ¿no? En una comunidad de atención mutua, en una comunidad de interpretación, a medida en que los relatos van circulando íntimamente y van generando esas relaciones en el coletivo. Pero bueno. Muito bom. Daniel, eu espero aqui que os meus amigos mudem a história da política aqui no Brasil, tá? Eu vou contar uma história aqui que vai ter que ser diferente, né, Juliana? Eu espero, assim, né, que o número de amigos que temos possamos cambiar nossa história. Bom, mas estamos aqui já... Últimamente mis amigos me cambiaron, lo que pasa es que cuando era estudiante, por eso yo de repente estudiante pensaba, todo el mundo pensaba como yo, así que bueno. Bom, mas acredito que encerrar com a questão da publicação se torna muito importante, né? Justamente por esse compromisso, né? Esse compromisso assumido pelo próprio professor, pelo próprio protagonista desse relato, que decide, junto com o coletivo, critérios de validação, e isso, de alguma forma, desconstrói principalmente a estrutura, né, que a universidade pensa e, de alguma forma, nos cobra enquanto professores, né? E então é se colocar nesse lugar e assumir esse lugar de publicização, né? E quando a gente assume, eu acredito que é isso que a Juliana diz, é assumir que se torna um dispositivo potente, né? Na formação inicial de professores, que é o caso aqui, as minhas disciplinas na formação inicial de professores de química, eles já sabem, né, em que eu chego com livros do Cirandar, com livros do PIBID, então, para eles já me reconhecem como alguém que eles sabem que eles têm que escrever, né, mas eles escrevem a partir das leituras que vão, na ideia de que uma história puxa a outra, né, então eu trabalho desde da primeira disciplina desse estudante que chega para ser professor de química, do qual a maioria não quer ser, mas nesse movimento de encontrar histórias, ler histórias, se reconhecer nessas histórias, se torna um movimento que
que realmente nos encanta no sentido de pensar que é possível, né? É possível, sim, acreditar na docência, mesmo sendo, no contexto brasileiro, um desafio tremendo, né? Bom, mas já passamos do horário dessa conversa, né? Mas está tudo certo. Então, eu quero agradecê-los, né, pela essa prazerosa roda de conversa. Essa atividade é assíncrona, então, provavelmente, quem ficou até o final nos escutando tem a possibilidade, pela organização do evento, ter nossos contatos e que possamos seguir, né? Estamos aqui disponíveis para seguir dialogando, que possam nos mandar reflexões, perguntas. Então é isso. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Daniel. E até uma próxima, né?